Em casa, o Estúdio A desta semana recebe o cantor e compositor João Cavalcante. Uma claquetinha para dar aquele sync. Essa ser humana tá me enlouquecendo, essa indivíduo tá me atazanando. Vou botar o áudio aqui, tá? De maneira assídua, tá me entorpecendo essa sujeita insana. É uma Não, a minha paciência tá tranquila, das crianças que eu não sei como é que tá. Me substantiva, objetiva, super adjunta. Eu sou apegado a beça ainda a questão física, então pra mim eu sempre acho estranho, pô, até um EP digital é como se não fosse uma coisa, né? Transitória, me deixa em carne viva, de tão contraditório. Eu me empolgo aqui e a gente fica uma hora. Aí o João gosta de falar também. Então, aí... Não, eu gosto de falar, não. Seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. No Estúdio A de hoje eu recebo o cantor e compositor João Cavalcante, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, João? E aí, seja bem-vindo aqui ao Estúdio A. Obrigado. Você está aí no Rio, a gente aqui em Brasília. Vamos fazer uma entrevista com a pandemia entre nós. João, a gente vai exibir, vamos explicar aqui para o pessoal, a gente vai exibir uma apresentação sua que foi no Festival de Inverno da Delarte, né? São vários shows que o Estúdio A vai exibir e foi a primeira vez que eles fizeram esse festival virtual, né? O Festival de Inverno. Me fala um pouco dessa experiência, de como foi participar. Eu sei que você já está participando de outros, do Sesc e tal, mas como foi essa experiência? Como é que está sendo essa experiência para o artista, para o músico, compositor, fazer isso da própria casa, né? Do seu próprio lar? Cara, primeiro eu fiquei super feliz com o convite, porque esse festival de inverno que acontece na Serra aqui do Rio, na Serra Fluminense, ele é super conhecido, é um festival super prestigioso aqui e tal, que acontece todo ano, e que é um festival mais ligado à música de concerto, né? Ao que a gente costumava chamar de música erudita ou música clássica, né? Mas música de concerto, música de orquestra. E, portanto, é um festival super prestigioso, assim, né? As pessoas sabem do festival e da verve do festival e tal. E quando eu fui convidado, para mim foi uma lisonja, né? Porque, de alguma forma, sem dúvida nenhuma, que os meus trabalhos mais recentes, eles flertam com vamos dizer, com uma intenção orquestral, no sentido de que os arranjos, tudo está a serviço de reforçar a mensagem musical, né? E nesse sentido, as orquestras em geral, elas funcionam dessa forma, organicamente, né? Os arranjos todos, as intenções, os fortíssimos e tal, estão todos a serviço do que a música está dizendo, mesmo quando não tem letra. No meu caso, como eu sou um cancionista, a letra está no cerne de tudo, então está tudo meio que em função da letra também, da mensagem objetiva que eu estou passando. Então, quando eu fui convidado, eu fiquei muito feliz. Aí quando eu vi quem eram os meus pares de elenco, né? Pô, eu fiquei muito lisonjeado. Áurea Martins, o Zé Renato, muitos amigos e gente a Ana Costa, a Joyce Moreno, muita gente que eu admiro muito, de alguma forma participando do festival, dentro desse segmento de canção popular que se abriu no festival nesse período. E, embora eu tenha, assim, participado de outras iniciativas de show online, assim, né? Isso que a gente meio que instituiu como substitutivo temporário do show presencial, mas esse foi o primeiro convite que eu tive, assim, ainda há algum tempo atrás, né? Porque o planejamento se deu com alguns meses de antecedência, de um trabalho formal feito nesses moldes. Durante o período. Quer dizer que foi o primeiro convite, assim, oficial. Primeiro convite oficial de um trabalho... De você dizer assim, vou trabalhar, vou fazer um show, vou fazer uma apresentação. Isso. Né? E também, ao mesmo tempo, porque quando você faz uma live no Instagram, ou mesmo no YouTube, enfim, mas quando você faz uma live caseira, eu na minha casa com meu violão fazendo, por mais que sim, você esteja ali fazendo um show, mas há uma espécie de acordo tácito entre quem está fazendo e quem está assistindo, de que aquilo tudo está submetido às limitações técnicas
de um broadcasting feito com uma internet de casa, né? Enfim, tem uma série de senões, né? E quando eu fui chamado, eu lembro que eu fiquei um pouco... Minha primeira apreensão, que eu falei com o Stephen, foi as questões técnicas relativas à transmissão propriamente dita, porque eu não confio plenamente na internet da minha casa, não, sabe, assim, tem na estrutura de vídeo e áudio da minha casa e tal. Então, não só foi o primeiro convite, alguns meses atrás, como foi a primeira vez que eu saí de casa para ir a um estúdio para gravar uma coisa durante esse período. Na verdade, você é um show pré-gravado, você gravou... Sim. E isso foi exibido, não foi ao vivo, né? Não foi. Mas naquele momento do convite, não estava claro para mim que não seria ao vivo, né? E ao mesmo tempo é isso, assim, a gente aqui, obviamente por ter a oportunidade para fazê-lo, porque somos autônomos, eu e minha mulher, trabalhamos com cultura, então a gente, nesse período, está realmente em casa, a gente aqui exerceu plenamente a quarentena. Então, a quarentena. Então, assim, foi a minha primeira saída. Então, houve... E, além disso tudo, como se não bastasse, foi a minha primeira exibição pública fazendo um show inteiro no violão. Então, eu estava muito apreensivo com o convite, e ao mesmo tempo que muito lisonjeado, mas estava muito apreensivo. Só vou quando você que agora eu vivo pra nós dois. Eu sei que aqui é meu lugar, não deixo pra sonhar. Depois, um sonho tão maior que eu, que soube se multiplicar. A própria vida renasceu quando te vi chegar. Das coisas que ainda preciso entender, o tempo não chega nem perto de explicar. Eu sei que não vivo bastante pra colher tudo que meu coração plantar. A vida parece pequena pra caber. O mundo que eu escolhi pra decifrar. Não posso ficar para sempre com você, mas só vou quando você deixar. Que agora eu vivo pra nós dois. Eu sei que aqui é meu lugar, não deixo pra sonhar. Depois, um sonho tão maior que eu, que soube se multiplicar. A própria vida renasceu quando te vi chegar. Das coisas que ainda preciso entender, o tempo não chega nem perto de explicar. Eu sei que não vivo bastante pra colher tudo que meu coração plantar. A vida parece pequena pra caber. O mundo que eu escolhi pra decifrar. Não posso ficar para sempre com você, mas só vou quando você deixar. A gente vinha conversando aqui do violão, né? Que você começou realmente a tocar violão em janeiro
Isso. E fez essa apresentação. Algumas você não tocou no violão, utilizou a percussão, que é a sua... foi como você começou a tocar o instrumento, era a percussão. Sim. Era um tom-tom, uma zabumba também você toca, né? No show. Eu comecei na zabumba, meu primeiro instrumento foi a zabumba. É a zabumba, né? É. No Casuarina você tocava também Tocava percussão, tantã, tocava né? Tamborim, tocava repique de mão. Toco, né? Assim, Sim. eventualmente tantã e tal. Mas eu não sou um percussionista de formação, né? Assim, eu sou... Você é um cantor percussionista. No caso da Casuarina, eu entendia dessa forma. Você estava cantando sim. Enfim, para mim, como fazer música, o fazer musical para mim, ele foi quase que casual, não é uma coisa que eu planejei fazer, ou que eu desejei avidamente fazer quando novo e tal. Quando eu percebi, eu era músico, cantor, compositor, e quando eu percebi a receita que eu fazia com show, ela cumpria um papel mais importante do que o meu trabalho formal de escritório que eu tinha. Então, quando eu fui vendo, eu larguei o trabalho formal porque eu pude, porque eu já tinha uma carreira que me garantia alguma... claro, tocando de terça a domingo, assim, uma Entendi. coisa... E fazendo faculdade ainda e tal, mas quando eu largo o escritório, nesse processo. Então, assim, como para mim... Eu nunca teve esse ímpeto de... Não fui estudar música, não fiz faculdade de música, não fiz aulas de canto, não fiz aulas formais de percussão e tal. Então, para mim, o meu fazer musical ele é basicamente observação e reinterpretação. Samba meu e dia do Krieger, chamado Ponto de Vista. Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é tão pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. Pororô. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. Vamos lá para trás, antes de falar então dos trabalhos novos, mas você começou com Casuarina, que eram amigos, ali vocês se juntaram, acho que em 2001, se não me engano. Sim. 2002? 2001. Por aí, né? É. E acho que em 2005 lançaram o primeiro disco. Isso. Acho que foi pela Biscoito Fino, se não me engano. O primeiro disco foi gravado, ele foi gravado independente, mas a Biscoito Fino resolveu lançar depois. Ah, tá. Entendi. Mas assim, então você começou ali
A minha curiosidade, João, quando é que começou a composição tomar conta da tua vida? Porque eu sei que você compõe só, mas eu percebo também que você compõe muito em parcerias, né? Como é que se deu essa coisa da composição? Como é que ela apareceu na tua vida? Porque eu acho que a composição foi o que é central para mim, com que você seguisse. Não, né? E é central para mim. Eu acho que eu não tocaria, eu não cantaria, eu não me apresentaria em shows, eu não daria entrevistas se eu não fosse um compositor. Eu acho que isso para mim é bastante central. É a coisa, dentro desse universo, dentro do espectro da música, é a coisa que mais me define, é a composição. E qualquer coisa que eu diga agora sobre essa história é uma retrospecção que não respeita a fluidez, talvez, dos processos, né? Ela vai ser uma análise fria, claro, de um cara a essa altura da vida que está olhando para trás. Mas, a bem da verdade, eu não sabia que eu compunha, mas eu já compunha, né? Eu sempre tive um interesse especial pela palavra, pelo texto, né? E tanto que eu sou formado em comunicação, cheguei a flertar com a faculdade de letras, sempre li, durante a minha adolescência, início da minha vida adulta, eu lia muito, era um leitor muito ávido, que depois que eu tive filho isso foi um pouco arrefecido, mas sempre li muito, então sempre fui muito bem alimentado de texto, né? E os cronistas, romancistas brasileiros, não preciso nem dizer o absurdo que é essa gama de grandes escritores que o Brasil tem, mesmo sendo um país sabidamente subletrado por média, né? Então, naquele momento ali, eu já escrevia as minhas coisas. Então, eu antes ainda da faculdade, ainda no ensino médio e tal, eu escrevia. Eu não sabia que eu compunha, mas eu, de fato, já estava ali, de alguma forma, exercitando o que a canção popular que na verdade é a adaptação da literatura. Quer dizer, a canção popular do mundo não é assim, na verdade. A canção popular do mundo se funciona de outra forma. A canção popular brasileira que ganhou essa pecha, essa aura de ser uma adaptação da literatura para o formato da canção popular. Você tem uma quantidade de poetas que seriam poetas de primeiríssimo time, fora do ambiente da música, em qualquer língua que resolvessem escrever. Digo, para fugir dos óbvios, Paulinho Pinheiro e Aldir Blanc e Ney Lopes e afins, mas Torquato Neto e Fausto Nilo e Cacaso. Fausto Nilo, sim, e Cacaso e Antônio exemplo, Cícero. Né? E a quantidade de grandes figuras que são escritores. Essas pessoas são da literatura. Só que no Brasil, por uma série de razões que a gente pode esmiuçar em algum momento, a canção popular tomou um vulto de ser um veículo literário também. Então eu tinha um interesse, primeiro, pelo texto. E quando eu, por uma casualidade, me aproximei da música como ofício, antes ainda do Casuarina, eu tive uma banda chamada Roda Gente, em que eu tocava zabumba, e que era uma banda de forró. Era uma banda à la Chico Science. A gente tinha a pretensão de fazer essa mistura, esse fusion contemporâneo que houve ali entre a música do Nordeste e o rock, né? O rock e a música popular, música pop. Eu sempre digo assim, Alceu Valença já tinha começado isso lá atrás, né? Sim. O início de sem tudo. dúvida que sim. Por isso que eu falo que qualquer retrospecção ignora a fluidez dos processos, né? E Alceu já tinha começado isso lá atrás. Se você parar pra pensar, Gonzaga, quando grava o Fole roncou no alto da serra, Cabroeira, com a guitarra, aquilo já tá. A gênese tá dada, sacou? Então, claro que isso tudo... Seixas. Claro que sim, imagine. Então, isso é um processo todo de coisa, né? Então, a composição, ela pinta antes do começo de qualquer coisa, na verdade. Só que eu não formalizava isso, eu não sabia que isso já era composição. Sobe o limão no breu da noite, olha lá, ele faz num braço só, o vidro sobe e
se descobre o gosto azedo da fruta. Na contramão corre o moleque, já abriu, e ele fez um troco só. Não dá pra nada, e na parada hoje não tem marmelada. Hoje não tem fantasia, nem uma lata de coca. Mas amanhã, outro dia, quem sabe a vida lhe troca a barriga tão vazia e a palma da mão tão oca. Por um braço o coração sobe o limão no breu da noite. Na contramão corre o moleque, olha lá, ele faz num braço só, o vidro sobe e se descobre o gosto azedo da fruta. Na contramão corre o moleque, já abriu, e ele fez um troco só. Não dá pra nada, e na parada hoje não tem marmelada. Hoje não tem fantasia, nem uma lata de coca. Mas amanhã, outro dia, quem sabe a vida lhe troca a barriga tão vazia e a palma da mão tão oca. Por um braço o coração sobe o limão no breu da noite. Na contramão corre o moleque, olha lá, olha lá, olha lá. Mas você sempre faz a letra? Ou Não. você também faz a música? Não, aí tem uma coisa da contingência, porque tem muito mais, eu acho que há mais, de fato, mais compositores do que autores disponíveis. Disponíveis e dispostos a fazer parcerias. Então, eu tenho muitos parceiros de melodia, muitos parceiros que me solicitam letras. A letra, né? Isso fez com que a minha produção fosse um pouco mais profícua e eu acabei tendo estímulo para fazer mais, porque eu recebia muito boas melodias. Imagine, se você recebe a melodia da Joyce, que é uma ídola absoluta, aí você faz a letra. Ou do Mara Diney, ou do Zé Dá Renato. vergonha de mandar a melodia pra Joyce, é isso, João? Pô, não vou mandar uma melodia, tem, né? Até poderia, como eu tenho alguns parceiros que são parceiros cruzados, claro. que eu tenho letras para melodias deles e melodias para letras deles, mas assim, de fato, como para mim o instrumento é uma coisa mais recente, o instrumento harmônico, melódico é uma coisa mais recente, para mim era mais natural, parecia mais fácil. Fácil não é o termo, porque é difícil para um escambau fazer uma letra do zero, assim, você
achar um assunto, desenvolver ele dentro de uma quadratura poética que caiba na canção e tal. Mas era mais natural mesmo, assim, parecia menos doído parir uma letra do que parir uma melodia. Hoje em dia eu até faço bastante melodia, tem muita canção, muito samba que é feito primeira e segunda, né? Que um parceiro faz letra e melodia de uma primeira parte, o outro faz a letra e melodia da segunda parte, isso é muito comum no samba. Então tem várias maneiras diferentes de compor, mas de fato, a composição vem antes de tudo e os parceiros todos foram gostando. O Mário Adnet, que a gente conversou antes, assim, ele tem um papel fundamental, porque eu fiz música com a Antônia, a filha dele, e aí ele adorou a música e eu lembro dele falando assim, pedi para a Antônia me emprestar o parceiro dela. Então, foi um dos primeiros caras que são de uma geração acima da minha, né? Embora, como a Joyce Moreno mesmo diga, minha geração é todo mundo que está vivo e fazendo música, mas dessa galera que eu já... Eu acho que música não tem isso. É transgeracional, transgeracional. Mas foi o primeiro cara, assim, acho que o desdobramento, a minha parceria com a Joyce, com o Zé Renato, até com o Moacir Luz, as minhas parcerias todas, talvez, com o Cláudio Jorge, eu acho que essa busca começa quando o Mário Adnet, que é um cara que é uma chancela importante para mim, grande arranjador, música incrível. Exatamente, fala assim, pô, eu gosto das tuas letras, eu gosto como você compõe, eu quero fazer música contigo. Isso me deu uma... então, gás, né? Então eu sou compositor. Então acho que agora eu sou compositor. Uma pedra bem polida por tantos sopros de vida não se pode penhorar. Tão repleta e tão sem preço, lapidada desde o avesso e tão fácil de quebrar. Eu vi pelo céu distante cacos de diamante, mais de 1000 pedaços, estilhaços do meu lugar. E lá se esconde o recomeço que aos poucos amanheço com vontade de sonhar. Esse amor que não se cura, que protege, que segura, feito um âmbar milena, é brilho de céu tão limpo, joia do meu garimpo, mais de 1000 feitiços, compromissos do meu lugar. O amor é só uma pedra a mais que é extraída de uma jazida em mim. Pode virar pó ou valer por 10, mas por um momento sem fim. João, vamos falar desse... você tem o Garimpo, que é o disco completo, vamos dizer assim, mais novo, né? E tem o Samba, como é o nome do samba? Samba Mobiliado. É o Samba Mobiliado, que é um EP com 6 músicas, né? Sim. Que eu comi mosca aqui, achei que era um single e nem olhei direito o Samba Mobiliado, vou olhar depois. Mas me fala um pouco, você começou como... muita gente te via como um cantor de samba, né? Sim. E eu acho que esse teu trabalho, a partir de 2011, 2012, você saiu do Casuarina. Não, trabalho... Em 2012 eu lancei o Placebo, mas eu estava no Casuarina. Fiquei no Casuarina fiquei no Casuarina até 2017. Ah, tá. Quer dizer, mesmo tendo o primeiro disco, você continuou no Casuarina. Mas eu percebo que esse teu trabalho solo, o teu trabalho que a gente tem visto agora,
o garimpo, enfim, o que está ali como João Cavalcante, né? Ele é algo mais abrangente do que o samba, né? Qual a importância do samba para ti e essa ideia de abrir mais o trabalho? O Garimpo é um disco com o Marcelo Caldi, né? Marcelo que Caldi. É pianista, arranjador, acordeonista. Sanfoneiro, Pois é, isso também remonta a isso que a gente estava falando, né? De como o futuro aceita as retrospecções de forma diferente. Porque, de fato, eu sou fruto de tudo que eu ouvi, de tudo que eu fui exposto. E eu fui exposto a muitos outros gêneros de música antes até do meu mergulho profundo no samba. A música, o regional nordestino, por exemplo, né, os baiões, os maracatus, todos os foguedos populares do Nordeste, para mim sempre foram mais presentes. O frevo canção, o frevo de rua. Eu sei solfejar para você. Se tu me der os 20, 25 frevos de rua principais, eu sei solfejar para você a melodia sem um erro de nota, porque eu passei muitos carnavais em Recife. Os meus verões eram na casa dos meus avós, em Recife, e com os meus primos, com as minhas tias. Então, de fato, eu por muito tempo eu tive até mais intimidade com a canção, com essa música, com a música do Nordeste e com o rock e com a música pop internacional, transnacional, porque eu sou nascido em 1980, então meus pais, meu pai inclusive, eles ouviam rock bastante. Meu pai ouvia Led Zeppelin, Police, muito. Aí, por exemplo, minha mãe adorava Supertramp, que meu pai não gostava, então eu ouvia com a minha mãe Supertramp, e eu adorava aquele fusion, aquela coisa do piano no rock. Todos os lados, né? E ao mesmo tempo o rock nacional, minha mãe ouvia muito Legião, Paralamas, Titãs, eu ouvi muito isso por conta dela. Então, assim, essa bagagem, o que eu faço de canção, ela é fruto disso tudo, no final das contas. Só que eu fiz parte por 16 anos de um grupo de samba, cujo propósito e o interesse era compor e revisitar sambas de compositores importantes de samba e compor os próprios sambas, e que foi um grupo que teve um alcance nacional, que fez muitas turnês fora do Brasil, que gravou 7 discos, 2 DVDs, teve parceria com a MTV na época, então lançamos um DVD que nacionalizou o trabalho. Então, assim, eu acabo que fico com esse carimbo, que é um carimbo que me honra muito, é um carimbo do qual eu não fujo, porque, de fato, depois do meu mergulho profundo no samba, tudo que eu faço é impregnado de samba, queira ou não queira, de uma forma ou de outra. Aliás, Queira ou Não Queira é o nome da música, uma das músicas do Samba Mobiliado, que fala justamente isso. Queira ou não queira, o samba é o meu lugar. Queira ou não queira, esse é meu lugar, o samba é o meu lugar. Porque, de fato, é um lugar muito meu. Mas, quando eu lanço o Placebo, ainda no Casuarina, em 2012, ou o Garimpo em 2018, ou o próprio Samba Mobiliado, que é um EP, se você parar para pensar, fazer uma análise, um EP de samba, mas tá tudo ali, eu tô mais integralmente, porque eu não tô filtrado pela interseção das vontades de outros integrantes. Um conjunto musical é isso. O Casuarina éramos 5 integrantes. É a interseção dos 5. O resultante é o que interessa aos 5, né? Indivídua com Pedro Luiz. Essa ser humana tá me enlouquecendo. Essa indivídua tá me atazanando. Tá me bagunçando de maneira assídua. Tá me entorpecendo essa sujeita insana. É uma fonema que me enche a boca. Toda correlata me substantiva. Tão objetiva, super adjunta. Sou um prisioneiro da sua sentença. Ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível. Seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. É um objeto na minha sintaxe, toda predicada vem me dominando. Quando a adjetiva me bajula as frases, uma idioma me flexionando. É uma parágrafa tão incoesa que me
da certeza de ser abstrata. Não inventa crises nem exige crases, mas sua linguística só me maltrata. Ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível, seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. João, a gente vamos terminar. Tá na hora. Senão a conversa fica longa e a gente não tem música, né? E aí eu te pergunto, você tem também parcerias com o Lenine, que é teu pai, enfim, agora quem não sabia acabou de saber. Como é que é compor com o pai, né? Como é que foi, o que é que veio da tua casa, né? Dessa coisa da música? Porque Sim. Você disse que você começou por acaso, você estava fazendo um curso formado em comunicação e tal. E eu imagino que o Lenine em nenhum momento quis obrigar ninguém a ser nada. Pela própria natureza que a gente imagina que ele tenha, né? Pelo que a gente conhece do artista. Mas como é que foi a música dentro de casa? Você estava ele estava ali de lado... vocês têm essa música, como é o nome da música? Do Carbono, do Pó? A Causa e o Pó. A Causa e o Pó. Que está gravada com você e também está no disco no Carbono, sim, né? Sim. Enfim, fiquei curioso dessa coisa dessa parceria. Eu acho que tem, assim, essa parceria se torna possível, viável e prazerosa para ambos por uma série de razões. Primeiro porque meu pai sempre foi muito coerente. Assim, ele é um artista, ele é muito coerente. Ele é coerente nas convicções, ele é coerente até nas concessões que ele fez durante a carreira, que não foram muitas. Então, uma das concessões que ele não fez foi uma certa lealdade com os parceiros. É óbvio, são parceiros de excelência, né? Eu estou falando do Carlos Renaud, do Falcão, do Braulio Tavares, do Lula Queiroga, do Ivan Santos, que são parceiros que remontam ao início da carreira dele e que seguiram sendo parceiros e que ajudam ele a, vamos dizer, estruturalizar a mensagem que ele quer passar, né? Papai, ao contrário de mim, ele virou mais um melodista, né? Assim, os parceiros, grande parte das parcerias dele, a letra é do parceiro, embora tenha muita coisa que ele faça junto, e embora ele seja um grande letrista, quando ele arrisca de fazer, ele não faz muitas letras hoje em dia, mas quando faz com primor. No Carbono, que foi esse disco que ele fez, ele teve um interesse genuíno de compor com novos parceiros. E, sobretudo, com parceiros de uma geração adiante, né? Então, e aí, não foi tipo, vou fazer música com meu filho. Vou fazer música com 3 compositores que eu admiro da geração a seguir. E aí somos eu, o Vinícius Calderoni, que é do 5 a Seco junto com o Tó Brandileone, do Parador 2020, que a gente também falou antes, e o Carlos Posada, né, que também é de Recife. Vinícius é de São Paulo. E fizemos letras para melodias do Carbono. E, assim, o fato de ter sido uma espécie de chancela pelas conquistas... E ali, àquela altura, eu já tinha vários discos gravados. Altura você já era artista formado, né? Já, e com muito disco gravado, com muita canção minha gravada, e parceria com Pedro Luiz. Já era parceiro do Pedro Luiz, já era parceiro de vários contemporâneos dele, inclusive, antes de ser parceiro do meu pai. Então, assim, não me pareceu uma espécie de atalho. Não foi. Então, assim, acho que isso foi... E também, a bem da verdade, eu sempre gosto de fazer essa justiça histórica. Meus pais se separaram, eu era muito pequeno. Eu nunca morei com meu pai, eu morei com a minha mãe a vida inteira. Então, assim, é óbvio que eu frequentei os shows do meu pai, eu fui nos backstages, e isso certamente é formador para mim, mas grande parte do meu gosto musical, do meu prazer pela música, vem também
do interesse da minha mãe pela música. Então, o que ela ouvia também me formou muito. Então, nesse sentido, quando meu pai me convida para compor junto, é o Lenine, aquele artista que eu amo e que eu fui a muitos shows e que eu tenho muita intimidade com a obra. Na frente até do pai. Até porque ele, você falou, não forçou ninguém a fazer nada, de fato não forçou, pelo contrário, ele tentou me dissuadir, enquanto ele pôde, ele tentou me dissuadir de não de vai ser por aí, né? Falou, cara, faça outra coisa, seja qualquer outra coisa, mas pelo amor de Deus. Enfim, a gente acabou naturalmente fazendo essa parceria. O Bicho Saudade, que é a segunda canção, que é a canção que eu gravei no Samba Mobiliado, e ele gravou também no Em Trânsito. Ele tinha comentado comigo informalmente do projeto do Em Trânsito, que era um disco que ele ia fazer com canções do baú e também algumas poucas inéditas, mas que a história do disco fosse o movimento, estar em trânsito, né? Vamos dizer, soltar os lastros, né? Uma espécie de soltada de lastros simbólica. E eu tinha feito o Bicho Saudade era um poema, eu não tinha nem interesse de musicá-lo, a princípio eu nem o musicaria. Quando eu fiz uma turnê com Casuarina, que eu passei 2 meses nos Estados Unidos, fiz shows em mais de 20 estados diferentes dos Estados Unidos, rodei 18 mil quilômetros com Casuarina pelos Estados Unidos tocando. Cansativo isso, hein? É prazeroso? Maravilhoso, eu aprendi muito, desfiz muito do meu background anti-americano, assim, né, político e tal, e reforcei alguns outros, naturalmente, mas claro, conheci os Estados Unidos de uma forma bastante diferente, assim, e para além dos estereótipos e desses arquétipos que a gente costuma usar. E quando eu estava prestes a viajar, pintou essa imagem da saudade como um bicho arredio, selvagem, bonito, uma espécie de onça, né? A saudade sendo uma onça, uma quimera, meio onça, meio gente. E fiz esse poema. Escrevi um poema. Eu lembro que eu tinha acabado de me mudar, às vésperas de viajar, e fiz esse poema meio voltando de uma loja de departamento, comprando coisa para... E pronto, eu cheguei a postar no Facebook na época o poema, assim, eu já intuindo a falta que eu sentiria dos meus filhos, que eram 2 à época, não tinha o terceiro ainda. E já sofrendo por antecipação por esse período de mais de 2 meses de distanciamento, né? E aí, bom, aí corta 1 ano e meio depois, quando o papai falou, tô fazendo um disco que chama-se Em Trânsito. Aí eu falei, pô, pai, eu fiz um poema quando eu fui ficar 2 meses em trânsito, né? Então, assim, é um poema que eu acho que ele... E aí mandei pra ele fez a melodia, assim, tipo, na lata. Então, foi uma espécie de retribuição, né? Como ele me encomendou a Causa e o Pó, ele me mandou a melodia, eu tinha o briefing do disco para fazer e tal. O Bicho Saudade foi o contrário, ele me contou como quem não quer nada sobre o projeto e eu mandei um poema meu para que ele, aos cuidados dele. Então, a parceria se estabelece assim, né? Uma confiança mútua, uma vontade de fazer Exatamente, junto. É isso aí. Saudade é um lindo bicho que no escuro se orienta, que da fome se alimenta, que tem a dor por capricho. Só quando dói alenta. Saudade é um bicho estranho de natureza selvagem, porém de fina engrenagem, crescendo a perder tamanho. Vê-se minguar de coragem, enquanto verso a saudade, o bicho feito quimera, partido pela metade. Meu coração acelera, o mudo rugir da fera é quem põe sem piedade o meu compasso de espera.
Saudade é um bicho grande, muito maior do que eu penso. Quão mais se expande, mais denso. Quão mais denso, mais se expande. Saudade é um bicho imenso. Enquanto verso a saudade, o bicho feito quimera, partido pela metade. Meu coração acelera o mudo rugir da fera. É que impõe sem piedade o meu compasso de espera. 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 Oê, 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 João, muitíssimo obrigado pela tua entrevista, pela tua paciência aqui com a gente do Estúdio A. E vamos ficar com música, né? Se você quiser dizer alguma coisa para os telespectadores, te agradeço demais. Valeu, Assis. Obrigado a todo mundo, a rapaziada técnica toda aí que ajudou essa entrevista a acontecer. E o recado que eu quero dar é esse, gente. Música é epifania, música é magia, música é uma maneira de você se reconectar com o mistério, com o divino, com o inatingível e o intangível. Então, ouça música, exercite música, assista filmes, veja arte, artes plásticas, consuma arte. Não existe civilização duradoura que não tenha sido construída, alicerçada em arte e cultura. É isso aí. Depois disso, a gente não precisa dizer mais nada. Grande abraço. Valeu. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpa, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Eu por mim queria isso e aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender.